Eu acredito que podemos dizer que os primeiros imigrantes do século XIX foram verdadeiros heróis. Na segunda metade do século XIX, a Europa passou por uma crise e uma transformação social, originando assim, miséria, pobreza, e os agentes migratórios buscavam imigrantes para trazer ao Brasil em substituição da escravidão, que foi abolida. Os agentes procuravam imigrantes na Europa e, inclusive, na Itália. O norte da Itália é a origem dos nossos imigrantes que vieram a Botuverá. A região da Lombardia, com a capital Bérgamo, a região de Bérgamo e os seus vilarejos, Cremona, Cremascos e trentinos, vênetos vieram para cá, principalmente bergamascos e cremascos. A Itália, de então, ela estava, apesar de unificada, bastante dividida, de forma que era bem comum as vilas terem a sua língua, o seu dialeto. E um desses dialetos é o bergamasco, que foi trazido então por esse grupo de imigrantes. Chegando à decisão tomada de emigrar, ele saiu muitas vezes pela Alemanha, pelos portos alemães, Bremen é um dos portos, e depois de semanas de viagem em navios, eles aportavam, num primeiro momento, ou no Rio de Janeiro ou em São Paulo, e normalmente eram transferidos para embarcações menores, para navios menores. Esses navios menores às vezes aportavam em Paranaguá, outras vezes vinham direto para Santa Catarina, mas o destino dos nossos que colonizaram a nossa região normalmente foi o porto de Itajaí. Chegando no porto de Itajaí, havia lá também, na Barra do Rio, chamada Barra do Rio, um barracão dos imigrantes, onde eles recebiam a primeira acolhida, onde eles descansavam alguns dias, se alimentavam e, a depender das condições do tempo, eles podiam sair de lá logo ou demorar-se um pouquinho lá, porque dependia do rio. A partir de Itajaí, então, já era via lanchões, canoas, um primeiro deslocamento que saía então da Barra do Rio Itajaí para chegar até o centro de Brusque. Eles permaneciam ali um tempo até ter o seu lote. Muitas vezes os homens iam na frente em mutirão para fazer o desbravamento e as mulheres iam na sequência, mulheres e filhos. Para chegar, o rio era o nosso caminho. Então, sempre o rio é o guia. Esse modelo eles já tinham na Europa e vai ser replicado aqui para nós também. Então, como vamos chegar em Porto Franco? Como vamos chegar em Botuverá? Pelo rio. Em função da falta de mão de obra para a agricultura brasileira, o imperador Dom Pedro II firmou contratos com Pedro Tabacchi, que era um italiano que estava no Brasil, e com o Caetano Pinto. O contrato Caetano Pinto foi o que mais trouxe os nossos imigrantes para cá, porque Pedro Tabacchi não atendia bem e foi desclassificado pelo imperador, porque maltratava e não cumpria as regras do contrato. E o Caetano Pinto também, não cumprindo totalmente todas as regras do contrato, mas trouxe muitos imigrantes para cá. Havia os agentes que atraíam com promessas do chamado Eldorado, da terra boa, onde plantando tudo dá. Se dizia que dava ouro em árvores, que na verdade é a nossa banana que se produz, né? Então havia assim bastante campanha realmente para que eles viessem. No norte da Itália, nessas regiões de Bérgamo, de Cremona, de Mantua, né? Eles trabalharam em cima das pessoas que estavam oprimidas pelas crises ocasionadas pela guerra de unificação da própria Itália. A miséria, a fome, a exploração dos nobres e do próprio clero, que eram os proprietários maiores de todas as terras produtivas dessa região, né?
E eles trabalhavam para esses como meeiros, como arrendatários, e trabalhavam o ano todo para essa gente e não sobrava nada. Então eles estavam meio desanimados, né? Muitos adoeciam, morriam até em viagem, e o mar tornava-se sepultura de muitos imigrantes, né? A tristeza, a doença, o acúmulo de gente dentro dos próprios navios, proliferava a doença, ratos dentro do navio, má alimentação, roubos, porque eram 1000 pessoas dentro do mesmo um espaço pequeno. Era uma saga muito difícil, né? Era uma viagem sofrida que o imigrante enfrentou. Eu acredito que podemos dizer que os primeiros imigrantes do século XIX foram verdadeiros heróis. Hoje, aqui em Botuverá, nós ainda falamos o bergamasco com muitas palavras abrasileiradas. E como na Itália também estão italianizando o próprio bergamasco. Talvez de todos os imigrantes que vieram para cá, os bergamascos foram em maior número. Mas temos também os cremascos. O nosso dialeto aqui, falado em Botuverá, se aproxima muito mais do cremasco do que do bergamasco. Mas a quantidade de imigrantes veio a maior parte da região de Bérgamo. Temos também mantuanos, que vieram de Mantova, da Itália. E trentinos também, que falam o trentino, que é parecido com que é o dialeto que é falado em Nova Trento. Então, houve uma mistura de dialetos aqui em Botuverá. Desde 1876, quando vieram nossos imigrantes italianos, né, que a nossa economia era basicamente a extração de madeiras, a agricultura e a extração de ouro. E nesse longo tempo, né, que se passaram, novas indústrias vieram ao nosso município. A partir de 1984, onde se instalou a primeira indústria têxtil aqui no município, é que alavancou o crescimento na nossa cidade. Então hoje a nossa economia basicamente é as mineradoras, né? Temos 2 grandes mineradoras aqui no município, onde são extraídos mais de 6.000 toneladas diariamente de minérios, e também a nossa indústria têxtil, né? Que hoje elas são mais de 5 milhões de quilos mês. Então isso que está alavancando a nossa economia. Botuverá hoje, né, nós temos conhecido como uma cidade turística. E nosso carro-chefe hoje é nossas grutas, nossas cavernas de Botuverá, uma das maiores e mais ornamentais cavernas do sul do Brasil. Além das nossas cavernas, temos outros pontos turísticos, nós temos várias cachoeiras, nós temos o Morro Barão, a nossa igreja matriz, né, uma igreja centenária, hoje uma igreja muito bonita, e tem outras atrações, né? Aqui está o Museu do Imigrante, museu que conta a história dos nossos imigrantes vindos da Itália. Temos praticamente 1.500 objetos, um acervo doado pela própria comunidade e que compõe este museu. Estas peças contam a vida dos nossos primeiros pioneiros imigrantes que vieram da Itália e se instalaram aqui nas terras de Porto Franco. Com um imigrante vieram suas tradições, seus costumes e a sua língua falada em bergamasco. Nosso acervo aqui, ele está com o nome do objeto em português e em bergamasco. Que temos o nome em português pilão e em bergamasco pilu. Que temos garrafão de vinho e garrafu de vi, que era para guardar o vinho. A gente está procurando também incentivar a nossa população ao turismo rural, né, que é muito importante e também resgata a nossa cultura italiana. Então a gente está muito feliz nessa questão do turismo aqui do nosso município.
Quando ho visitato per la prima volta Botuverà è stata una sorpresa enorme. Non mi aspettavo di trovare un paese così legato alle tradizioni bergamasche. É mais que um dialeto, é um idioma totalmente diferente da outro dialeto que existe em toda a Itália. Botuverá, em todos esses anos, conseguiu manter o dialeto, tendo em vista que as famílias se mantiveram unidas.